Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais um dia da nossa Semana do Direito Condominial. Você que está aí no meu Instagram, Dr. Conrado, colega, demais colegas, Natan, um grande abraço para vocês aí, Davi, sejam bem-vindos. Hoje o tema nós vamos tratar de síndico, né? Quem nunca teve problemas na atuação da gestão, como atuar de forma assertiva, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o síndico, sobre o papel do síndico na coletividade, na comunidade, da grande importância, da importância dele estudar o direito condominial, dele estudar as questões relativas ao condomínio, né? A legislação, as normas, é tão importante para os síndicos. O síndico que a gente denomina agora atualmente do síndico 4.0, é muito importante esse estudo do direito condominial. E, para falar sobre isso, vale a pena a gente fazer uma recordação. Primeiramente, nós vamos falar o quê? O que seria o condomínio? O condomínio edilício é o conjunto de propriedades exclusivas em uma edificação considerada unitária, né? Ali, o comum todo, aquele prédio todo, aquela edificação toda. E, que mais? As propriedades vinculadas autônomas, que seriam as suas cotas-partes, os seus apartamentos, as suas unidades privativas, né? Isso é o condomínio, ou seja, um domínio comum de todos, daquela parte ali. Já falamos que desde a época de Roma já se falava de propriedade compartilhada, de propriedade de viver em condomínios, em propriedades de lajes ou divisão de imóveis, compartilhar aquela propriedade. A gente percebe que sempre foi dessa forma, a compartilhamento de propriedades, e a legislação foi avançando, como, por exemplo, a multipropriedade atualmente, né? A gente tem a multipropriedade condominial, multipropriedade dentro do ramo do direito imobiliário e que abrange também o nosso direito condominial, com algumas questões, algumas regras de uso dos espaços, o compartilhamento. Opa, pessoal, deixa eu organizar aqui. Pronto, agora estamos ok aqui. E seriam essas o que a gente pode falar um pouco sobre condomínio, sobre a propriedade compartilhada e por aí vai. Vamos lá. Grande abraço aí para o doutor José Roberto, que sempre está nos ouvindo, nos assistindo. A Karina também está aí ao vivo, doutor Tiago. Um grande abraço para vocês. Vamos aproveitar o nosso momento agora e falar um pouco sobre o síndico, que é a temática de hoje. Nós vamos falar sobre o síndico. O síndico, onde ele está previsto, qual é a forma dele, qual a previsão legal. Está lá no 1348, vai tratar do quê? Quais são os deveres, as obrigações do síndico. As obrigações legais dos síndicos são aquelas enumeradas no 1348, que é o quê? Convocar a assembleia, que mais? Representar os condôminos em juízo e fora de juízo também, né? Extrajudicialmente, diversas questões relativas ao uso da propriedade, à proteção da propriedade com o síndico. Vamos falar de algumas coisinhas aqui, antes de a gente falar muito sobre o síndico, vamos falar de alguns itens. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá? A Assembleia é soberana. Esse jargão está correto ou não? Nós já estamos falando um pouquinho do tema de amanhã, mas é bom a gente consolidar algumas temáticas para tratar sobre isso. E aí, é ou não é? A Assembleia não vai ser soberana, ela será desde que ela não descumpra as regras prevista no Código Civil, de convocação, as formalidades legais, aí vai prevalecer essa soberania, essa aplicação da regra ali, o que foi estabelecido, o que foi decidido, não pode ser revogado só mediante uma nova Assembleia ou uma decisão judicial, né? Qual é a finalidade de se convocar a Assembleia? A Assembleia, ela tem como finalidade convocar o quê? Da ciência de todos os condôminos que existe essa reunião, que está em vigência. Nós estamos um pouquinho antecipando a nossa temática de amanhã, né? Falando um pouquinho da Assembleia, porque é tão importante para a gente chegar no síndico. Aonde o síndico é eleito? O síndico ele é eleito na Assembleia, tá? No 1350 fala que é dever dele convocar, e a comunidade, a Assembleia, vai eleger, vai delegar esses poderes para o síndico, para ele fazer a gestão, para ele
cuidar da coletividade. É um trabalho muito árduo de, de ser síndico, requer muito treinamento, muita capacitação, e nós estamos aqui para apresentar algumas questões relativas ao direito e para o advogado também, porque é importante o advogado ele orientar, bem orientar os gestores no trato ali, né, das relações, das obrigações. Vamos lá. Lá, como nós, no artigo 1350, fala que o quê? Convocará o síndico anualmente a reunião de assembleia dos condôminos, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condomínios e a prestação de contas, e eventualmente eleger o seu substituto e alterar o regimento interno. Então, onde o síndico vai ser eleito? Ele vai ser eleito na Assembleia Geral Ordinária. Vale a gente destacar que o síndico, ele é eleito, é um cargo eletivo, ou seja, ele vai cumprir um mandato, né, um tempo da sua atividade. Ele não tem relação obrigacional contratual de direito do trabalho, né? O síndico, ele, por ser um prestador de serviço, não, um cargo eletivo, ser eleito, ele não, de forma alguma vai gerar vínculo trabalhista, relação trabalhista nessa obrigação dele, viu? Isso já vem sendo afastado pelo Poder Judiciário, nunca se viu nenhuma decisão para gerar esse vínculo trabalhista, porque o Código Civil deixa bem claro, a Assembleia elegerá o síndico. Claro que existe um grande movimento para a criação da atividade, regulamentação da atividade, tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o PL 348, né, de 2018, que trata 18 a 19, que trata da regulamentação da profissão do síndico, né? Vejo essa lei que vai dar uma grande respaldo para quem já exerce atividade de forma contínua dentro de um parâmetro de profissionalismo, né? A gente pode dizer assim. E as assembleias extraordinárias poderá ser convocada pelos condôminos, lembrando que a Assembleia dos Condôminos, né, a extraordinária, para cumprir diversas, para destituir o síndico, para levar alguma outra matéria, a Assembleia. Nós vamos falar isso mais detalhadamente amanhã sobre a Assembleia, né? Hoje, nosso panorama geral, nossa questão geral nós vamos tratar sobre o síndico, os deveres, as obrigações dele, né? E, falando em deveres e obrigações, nós vamos destacar o artigo 1348, que fala: qual o dever dele? Primeiramente, convocar as assembleias dos condôminos. 2, representar ativa e passivamente o condomínio, né? 3, dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. 4, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia. 5, diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços de interesse aos possuidores. 6, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. 7, cobrar do condômino as suas obrigações, bem como impor as multas. 8, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigida. E 9, realizar seguro da edificação. Aqui vale a gente destacar diversas questões, como, por exemplo, o meu síndico ele deve prestar conta para mim de forma individual? Não, ele deve prestar conta para a Assembleia. E cabe a gente lembrar também, quando nós formos falar de conselho, vocês vão entender mais, mas o papel do conselho é fiscalizar as contas, não aprovar as contas. Quem aprova as contas é a Assembleia Geral Ordinária, né, daquele condomínio. E dever dele, o meu síndico não fez a cobrança, ele gerou um prejuízo, um passivo ali de crédito, prescreveu o débito, gera responsabilidade civil? Sim, né? A obrigação do síndico é cobrar. Se ele deixou de cobrar, ele foi omisso, ele pode ser destituído e pode vir a ser compelido a pagar esse prejuízo que ele gerou no condomínio. Claro que isso vai demandar provas, né? Um procedimento judicial também
para apurar essa responsabilização dele. O que mais? Aplicação de multa. O síndico deve fazer cumprir as obrigações, né? Então, é papel dele, é dever dele cumprir as obrigações ali daquele condomínio, né? Que mais? Convocar, não fazer seguro. Gente, é obrigatório realizar o seguro na lei de incorporação, na lei 4.491 de 64, determina que é obrigatório, 4.591 de 64 determina que é obrigatório ele fazer a lei de incorporação imobiliária, fazer a contratação do seguro. E quando isso é feito? Na entrega do imóvel, antes do habite, algumas seguradoras você já tendo o CNPJ, já pode se fazer a contratação de seguro. Eu recomendo não receber o imóvel, ou recebendo o imóvel, já de imediato tirar o CNPJ e fazer esse seguro. É essencial, é primordial ter esse seguro para ter toda a garantia ali daquela edificação, de todas as questões ali relativas ao condomínio, né? O que mais que nós podemos falar aqui que é importante? O orçamento, é bom ele ter uma assessoria, a gente já vem falando aqui, nesses últimos 3 dias, da necessidade do síndico entrar naquele tripé que eu denomino, que é o quê? Engenharia, contabilidade e gestão e o direito, a aprender as normas, estar dentro das regras, saber os deveres, os direitos e deveres dos condôminos, dele mesmo, da atividade dele síndico, né? É importantíssimo ele estar nesse campo, nessa linha aí de atuação, né? Que mais? Ele comunicar, ajuizar uma ação contra aquele condômino, ele deve comunicar contra aquele condômino, ou um condomínio foi demandado, ele deve comunicar dentro numa assembleia, ou fazer um comunicado geral, uma carta para todos os condôminos. Hoje em dia tem diversos mecanismos de comunicação remotas, né? Remota, para facilitar essa gestão da comunicação, ter empatia, né? É muito importante para o gestor, né? Ter essa empatia, entender as dores dos demais. E o oriento no sentido também, por exemplo, as demandas, as brigas entre condôminos. Você, síndico, deve avaliar se você deve atuar naquele caso. Muitas vezes, aquela confusão, aquela briga seria tão somente entre condôminos. Então, não pode o síndico, não deve o síndico intervir, né? Trata-se de direito de vizinhança, que está lá previsto no artigo 1277 do Código Civil, e cabe às partes intentar as medidas, uma medida para afastar, né, uma ação de dano infecto contra o outro condômino, meu vizinho, para afastar esses questionamentos, essas questões. Agora, se o dano atingiu mais de uma comunidade, deve sim o gestor atuar como síndico, inclusive ele pode ser responsabilizado. Tem um RESP, um julgado do Rio Grande do Sul, que determinou a responsabilização do síndico, porque ele foi omisso. Comunicaram a realização de festas, estava perturbando aquela regra de ouro. Quem quer saber mais de regra de ouro, está lá no nosso Instagram, gente. Nós colocamos lá hoje. E também no Instagram do Brasília Cursos e Soluções Jurídicas. Está lá uma grande dica sobre a regra de ouro. Não perca essa não, vai lá depois aqui desse ao vivo nosso, vai lá ver essa regra tão importante para você que vive em condomínio, para você que é síndico, para você que é advogado. Pode te dar um grande rumo aí nas suas atividades. Então, o síndico foi responsabilizado por não ter feito a diligência de empreitar, de proibir, de tentar intervir naquele barulho. E gerou um grande dano para a comunidade e gerou responsabilidade civil. A responsabilidade civil, a gente vê que o STJ caminha no sentido que o condomínio ele não pode ser autor de um pedido de responsabilidade de dano moral, etc. Né? Alguns julgados do STJ está caminhando nesse sentido. E falando em responsabilidade, também nós podemos falar um pouquinho aqui, que está atinente à atividade do síndico.
ocorrer um furto de uma bicicleta dentro da vaga de garagem, observe se tem alguma obrigatoriedade do prestador de serviço de indenizar aquela responsabilização. Se não tiver, vai se aplicar o quê? A regra da convenção. A convenção sendo omissa, não, o condômino ele vai ficar no prejuízo, infelizmente, não vai ser responsabilizado por aquele furto ali que ocorreu nas dependências do condomínio. Isso já vem sendo tratado pelo STJ, que vem o quê? Sempre ser respaldado pela convenção, porque o que está previsto na convenção. A convenção, ela faz regra entre a coletividade, ela é um ato-norma e faz regras entre a coletividade. Nós falamos muito disso ontem, quando a gente falou de condomínio, a gente falou de convenção, de regimento interno, então a gente fez um apanhado geral dessas relações. Hoje o nosso principal autor aqui da nossa live é o síndico, você síndico, que é tão mal falado, né? Infelizmente é uma profissão tão muito avacalhada, né? O pessoal gosta. Eu atuei mais de 10 anos como síndico, é um grande laboratório para a gente que atua no direito condominial, né? Para quem não sabe, eu atuo no direito condominial tem mais de 12 anos e atuei com mais de 10 anos como síndico, e é um conteúdo que a gente estuda muito, dedica muito e também interagindo aí com essas questões, né? Sempre quem quiser saber mais um pouco de direito condominial, nos siga, compartilhe aí com o seu síndico, você que está assistindo nessa live, compartilhe aí com o seu síndico o meu perfil, né? Para ele entender um pouco do que é a gestão, do que é o direito condominial, da importância do direito condominial para ele ali naquela gestão dele, né? E vamos seguir aqui, por exemplo, alguns casos importantes que o síndico deve atuar naquele condômino antissocial, o que ele deve fazer, como ele deve agir. Primeiramente, ele deve fazer as notificações, dar o direito ao contraditório e à ampla defesa para aquele condômino, para que ele se defenda, né? E, se a coisa caminhar, levar para uma assembleia para se aplicar ou não a sanção lá, que demanda 3/4 da coletividade lá para se aplicar a multa lá no 1337-2, né? O judiciário vem confirmando em algumas decisões que é necessário ter esse procedimento prévio, essa assembleia, para se aplicar essa multa de até 10 vezes o valor da cota condominial, 10 vezes o valor da cota condominial, né? Alguns grandes problemas que a gente enfrenta, né? Quem seria o antissocial? O antissocial é aquele condômino que não cumpre as suas obrigações, né? Deixar de fazer de pagar a sua cota condominial seria um antissocial. O STJ já tem entendido que pode se aplicar a multa dos 10 vezes do valor da cota condominial para aquele condômino que deixa de pagar a sua cota condominial. Temos um julgado nesse sentido, né? E qual é o poder do síndico? Na pandemia, muito se falou em poder do síndico, como ele deve atuar, né? E ele tem grandes respaldos lá no 1348, como, por exemplo, dele poder intervir numa área comum, fechar aquela área comum, foram que vários síndicos muito corajosos fizeram, né? Baseando lá no 1348, no 2 e no 5, que fala do dever da guarda, da limpeza dos ambientes, dele representar a coletividade. Eu até brincava e falava que seria o poder geral de cautela do síndico. Está previsto lá no 1348, fiz uma analogia com o nosso processo cautelar, no processo civil, e foi demandada essa obrigação para o síndico, esse poder do síndico, intervir, fechar as áreas comuns e atuar ali naquela proteção da coletividade, na contaminação do Covid e etc, né? Que mais? Ele pode fazer uma advertência verbal? Pode, se tiver algum problema ali, ele flagrar, ele pode fazer uma advertência verbal. Por escrito é bem melhor, né, pessoal? Que aí gera essa comprovação, a ampla defesa, é muito importante. Multa prevista na convenção condominial. A multa deve ter aquele parâmetro que nós já falamos dentro do Código Civil, né? Até 5 vezes o valor da cota condominial e até 10 vezes o valor da cota condominial. Pode-se fazer os parâmetros, por exemplo, para essa conduta, uma advertência, para essa outra conduta mais grave, uma multa.
e aí a multa pode ser majorando conforme a previsão do Código Civil. Lembrando que essas questões de aplicação de multa devem ser tratadas dentro da nossa convenção, né? E chegamos lá no artigo 1337, que fala do quê? Da aplicação de multa para aquele antissocial, no parágrafo único, perdão. O condômino possuidor que, por reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa respondente ao décuplo do valor da contribuição condominial, da despesa condominial, até ulterior deliberação da Assembleia. Ou seja, é necessário se fazer a Assembleia para se aplicar para convalidar essa multa, né? Então, é muito importante tomar todos esses cuidados, né? E a multa, ela deve gerar o contraditório, né? Comprovar que ele é antissocial mesmo, né? Oportunizar ele defender. E a gente vale a pena destacar também que como vai ser feita essa multa, né? Você vai advertir, e é uma conduta que o Código Civil deixa bem claro, reiterada, né? Ou seja, várias vezes ele estará cometendo aquele mesmo ato, né? Vandalizando, que mais? Diversos atos aí a gente vê aí na mídia, né? Perturbando os demais, o sossego e a segurança dos demais, e pode desaguar nessa aplicação e até mesmo na expulsão. A expulsão do condômino antissocial é uma construção jurisprudencial. Os tribunais foram entendendo que pode se afastar um daqueles direitos inerentes à propriedade, né? Ou que seria o que gozar, fruir e usar daquela propriedade. Ele pode ser afastado de não poder usar, não estar dentro daquela propriedade, né? Mas ele pode locar, ele pode ceder para um terceiro, ele não vai perder o seu direito à propriedade, simplesmente vai ficar mitigado, vai ficar afastado ali, aquele direito dele à propriedade ali naquele momento, momentâneo. Ele pode ser regenerado? Eu entendo que sim, né? E aí, como seria essa regeneração? A jurisprudência ainda não decidiu, e até mesmo o Código Civil foi omisso. Então, eu acredito que deva ser um procedimento até judicial para declarar que ele foi restabelecer, ou ele convocar uma assembleia, facultar a assembleia de se declarar que ele se regenerou, que ele voltou a ser um condômino normal, pacífico, né? E que para conviver dentro daquela coletividade. E caminhamos aqui para o nosso finalzinho aqui da nossa live, que o nosso conteúdo aqui é jogo rápido, para não tomar muito do seu tempo, para levar um pouco de informação. E amanhã tem mais, amanhã tem o quê? Conselho Fiscal, vamos falar, aliás, amanhã é Assembleia, vamos falar de Assembleia. Como eu já falei, Assembleia eu falaria aqui mais de uma semana só de Assembleia. Tem muitos detalhes, muitas questões que a gente pode tratar em Assembleia. E aí quero deixar uma reflexão para vocês. Fui eleito síndico, e agora o que eu devo fazer? Primeiramente, você deve pesquisar, estudar sobre o direito condominial. O que você está fazendo aqui, síndico? Né? Claro que você pode aprofundar mais ainda. E no final dessas lives eu vou te falar como você vai aprofundar mais no direito condominial. 2, buscar conhecer o seu condomínio, né? As bases do seu dia a dia ali, as manutenções, como que foram as gestões, é muito importante. 3, estudar a convenção e o seu regimento interno. 4, estar ciente dos direitos e deveres dos condôminos, né? Todas as regras ali, dos inquilinos também, né? Que às vezes tem algumas relações que podem gerar alguma controvérsia, principalmente dentro da Assembleia. Entender a funcionalidade da aplicação das multas, né? Por inadimplência ou por infração às normas. Então, é muito importante você conhecer esse universo. 6, verificar a documentação, pegar a certidão negativa de tudo, de água, de energia, as certidões negativas da Receita, né? Todas elas, previdenciária, fiscal, estadual, municipal, todos os tributos ali, você fazer um apanhado para ter ali documentado como que está a documentação de seguro, se o seguro está correto, qual é a dosagem do seguro,
Fazer seguro, gente, é um grande desafio. É importante a gente entender e ver como que faz seguro, qual é o que contratar. Às vezes tem cláusulas muito desnecessárias naquele tipo de seu condomínio, que vai cobertura desnecessária, ato seguro. 7, se não administradora, para conhecer as ações que estão sendo realizadas. Né? 8, ser sempre transparente nas suas ações, demonstrar, utilizar os balancetes eletrônicos virtuais, publicações em redes sociais, se tiver, né? Oriento a não ter o WhatsApp. O WhatsApp é muito complicado dentro de condomínio, pode gerar até responsabilização dos condomínios contra o síndico, do síndico contra os condôminos. Então, muita cautela com o uso do WhatsApp, né? Eu brinco que o condômino, ele é um leão atrás da tela do celular e um cordeirinho na frente do síndico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que existem gestores aí que tratam muito bem, utilizam essa ferramenta do WhatsApp ou outros meios de comunicação instantâneo muito bem. Eu bato palma para eles, parabéns para eles. Eu não gosto muito, não utilizo nas minhas gestões, quando a gente era síndico, então a gente não gosta muito. 9, bom senso. Bom senso é a palavra de ordem dentro de condomínio, né? Imparcialidade e paciência são as características fundamentais que o síndico deve ter para conduzir a sua gestão. Então, fica aí o recado. Falei um pouco de síndico. Amanhã nós voltamos e vamos falar de assembleia, tá bom? Amanhã, no mesmo horário, aguardo vocês e até mais. E um abraço e avante condominial!